E aí, pessoal, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Cláudia, Camila, Belmira, Boa noite, Hermínio. Felipe, Júlia, Viviane, Laenza, Breno, Lohane, Rafaela, tudo bem com vocês? Boa noite, Tudo Hermínio. bem, Hermínio? Nós tivemos juntos na terça-feira, não foi? Na aula prática? Alguns de vocês estiveram na aula prática, não tiveram? Sim. Mas não é dessa disciplina, é da disciplina que a gente vai ter depois dessa, né? Essa disciplina nossa é aquela que é feita em sinergia com o nono, sétimo e nono período. Bom, nós vamos dar continuidade, então, no nosso conteúdo de farmácia hospitalar e clínica. Nós estávamos na unidade introdutória. Vocês devem ter observado que dia 22 abriu para vocês a unidade 1, de farmácia hospitalar. Inicialmente, a gente vai tratar da farmácia hospitalar e a farmácia clínica, e no âmbito da farmácia hospitalar, vai estar dentro, né, da nossa disciplina mais para o final, tá? Da metade para frente. Falaremos um pouquinho sobre a atenção farmacêutica e as atribuições clínicas do farmacêutico, dentro do hospital ou não, tá? Ok? Como uma disciplina vir junto, como veio nessa, né, farmácia hospitalar e clínica, porque o ambiente hospitalar é um dos locais onde o farmacêutico mais atua de forma clínica, ok? Beleza? Então vamos lá. Vou lá nos nossos slides. Deixa eu disponibilizar aqui para vocês. A aula está gravando, né? Tá sim. Nós paramos no nosso slide número 11, que é esse aqui. Paramos aqui, só para recapitular, sobre área física da farmácia hospitalar. Existe uma central de abastecimento farmacêutico, chamada de CAF, que seria um almoxarifado geral. Temos a farmácia central, que é aquela centralizada, como o nome diz, e farmácias satélites dentro de setores estratégicos, como CTI, centro cirúrgico, pronto atendimento, setor de exames, ok? Oncologia, e por aí vai, beleza? Não necessariamente tem tudo dentro de cada uma dessas farmácias, tudo que tem na CAF, na farmácia central. Ou seja, de acordo com a especificidade do setor, os medicamentos do CTI são diferentes dos medicamentos do centro cirúrgico, diferentes do pronto-socorro, do SADT, da oncologia. Então, cada uma das farmácias satélites tem um estoque de medicamentos ali, materiais e medicamentos, que é muito característico do tipo de serviço que é prestado, né? Do tipo de assistência, perfil assistencial daquele setor. Boa noite. Entrando alguém aí? Beleza? Então vamos lá. Funções básicas do farmacêutico hospitalar, né? Manipulação e controle de medicamentos, distribuição e controle do consumo, armazenamento e conservação, segmento farmacoterapêutico, onde entra a farmácia clínica, né? Atenção farmacêutica aqui, informações sobre medicamento, aquisição, seleção. Funções básicas do farmacêutico hospitalar. Primeiro, gerenciamento da farmácia hospitalar. Antes de tudo, não mais importante do que os demais, mas não mais importante do que a área clínica, né, do que as outras atribuições de farmacêutica de manipulação, mas o gerenciamento é onde cresceu a presença do farmacêutico dentro do ambiente hospitalar. Né, nós desenvolvemos a farmácia hospitalar de acordo com a legislação que foi nascendo, foi evoluindo, mas muito voltado ainda até hoje ao gerenciamento.
Então, é muito comum nós vermos aí 4, 5 farmacêuticos no ambiente hospitalar, numa farmácia hospitalar, todos trabalhando com o gerenciamento da assistência farmacêutica dentro do hospital. Ok? Principalmente a parte de estoques, né? Compra, seleção, comissões. A clínica não necessariamente está presente em todos os hospitais, farmácia clínica. Ok? Planejamento estratégico para cumprir a missão do serviço, que é distribuir medicamentos com qualidade e em quantidade suficiente para todo o ambiente, para toda a estrutura hospitalar, obviamente, individualmente para cada paciente também, né? Está incluído aí, né? Os pacientes nessa estrutura gigantesca aí que acaba sendo os hospitais, né? Estabelecimento de indicadores para avaliação do desempenho do serviço. Vamos ver mais para frente uma planilha de indicadores de farmácia hospitalar. O que é analisado? Índice de perdas de medicamento, né, de medicamentos que perdem por validade, quantidade aí dispensada, erros de dispensação, tem vários indicadores que são aqueles que vão demonstrar a qualidade dos serviços prestados e onde o farmacêutico vai acompanhar se está sendo bem gasto os valores, se está tendo perda de recurso, se está tendo risco ao paciente, erro de medicação, né? Isso tudo vai ser considerado, então, como um indicador para análise, monitoramento dos serviços da farmácia hospitalar. Implementação de estratégias e análise dos processos, o indicador é um desses, né? Os indicadores são números que vão demonstrar alguma característica do processo. E a partir dessa análise, você consegue identificar se o serviço está bem feito ou não, se pode melhorar ou não. Então, o indicador ele é um parâmetro gerencial. A partir do momento que você sabe utilizar indicador, sabe calcular, sabe analisar, você entra num ciclo de monitoramento e ajustes contínuo. O indicador não está legal, se ajusta alguma coisa no processo, mede de novo e vê se está legal a partir daí. Ok? Um processo dinâmico, né? De planejamento, ação, avaliação. Se não deu certo na minha avaliação, processo que eu estou fazendo, eu mudo o processo, planejo de novo, começo de novo. Chamado ciclo do PDCA, né? Planeja, executa, avalia, né? Checagem e age. No caso de ter dado errado. Deu certo, continuo. Não deu certo, planejo de novo, começo de novo. Dimensionamento de recursos humanos necessários ao serviço. Claro que quanto mais complexo é o serviço, quanto maior é o hospital, mais recursos humanos a gente precisa, mais profissionais. Seja de farmácia, né, farmacêuticos, propriamente ditos, como também técnicos, auxiliares, né, funcionários de maneira geral, né? Educação continuada, muito importante, até porque muda muito, é muito dinâmico, a quantidade de produtos disponíveis no mercado, né? Então, eu tenho medicamento novo, materiais diferentes, até a própria marca do material pode interferir na maneira de ser dispensado, de ser utilizado, e o farmacêutico tem que estar ali para comprar e para orientar também o uso, né? Então, é importante a atualização, a educação continuada. Em relação à legislação, que mudou da infecção hospitalar, que mudou no núcleo de segurança do paciente, o que eu preciso de fazer para manter atualizado toda a equipe do hospital em si, né, com relação ao medicamento, material, segurança, e também, principalmente, dentro do setor. Elaboração do material de procedimentos, POPs, das atividades administrativas, operacionais e clínicas do serviço. Toda farmácia hospitalar tem os seus POPs específicos dos serviços que são realizados no setor. Ok? Todos os serviços são padronizados, todas as atividades são padronizadas. Ok? E assim a gente mantém uma segurança, uma maneira de que todo mundo faça igual, né? Todo mundo faça o processo de uma maneira padrão, né? Vira um processo repetitivo, realizado sempre da mesma maneira, como está descrito no POP, que é o procedimento padronizado, o nome já diz, né? Procedimento operacional padrão.
Todo mundo vai fazer da mesma maneira. Sai um funcionário demitido, desligado, entra outro que vai aprender a fazer pelo POP, claro que com treinamento ali do profissional farmacêutico, mas que o processo vai continuar sendo feito da mesma maneira. Não tem essa de cada um que entra faz de um jeito diferente. É padronizado e todo mundo vai fazer igual, porque isso tudo foi respaldado na maneira correta, né? Sanitária de ser feita, né? Boas práticas, legislação sanitária. Então, isso mantém padrão, mantém segurança. Controle de estoque, né? Isso é óbvio, né? Focando os aspectos qualitativo e quantitativo. Até que medicamento, claro que existe, né? Restrições com relação ao uso. Alguns médicos preferem essa marca e não aquela. Né? Preferem ampola a frasco ampola. Ah, eu prefiro a ampola de 1 ml do que você comprar para mim um frasco ampola de 10, eu uso 1 ml por vez, eu vou ter que usar o mesmo frasco mais vezes, eu não acho isso seguro, entendeu? E aí tem que discutir. Às vezes o profissional quer a ampola, mas ele usa 0,5 ml sempre de uma ampola de 1, você está tendo perda de metade da ampola toda vez. Se for comprado um frasco ampola com uma quantidade maior, tipo 10, 20 ml, tem os prós e os contras, né? Quanto mais você fura ali para tirar 0,5, você vai ter um risco maior de contaminação, mas também em questão de custo vai ser reduzido, você não vai ter a perda que você tinha na ampola. Mas, como eu estou dizendo, não pode ser uma análise assim tão grosseira. Você tem que parar, sentar, analisar, discutir prós e contras. Nem sempre o custo justifica a segurança. A segurança em primeiro lugar, o custo depois, né? Assim que funciona, né? Análises de farmacoeconomia. O paciente em primeiro lugar, ok? Tem que justificar qualquer gasto a mais ou a menos que você queira fazer. Às vezes, uma situação óbvia de redução de custo aumenta muito o risco do processo, né? O risco assistencial, sanitário do processo, e não vai ser possível realizar. Ok? Um exemplo grosseiro aqui, só para vocês entenderem. Todo material que é descartável, né? Ele é usado uma vez só. Isso é óbvio, né? É óbvio, mas não é tão correto assim esse processo dentro de algumas instituições. Muitas vezes, dependendo do tipo de material, alguns hospitais reutilizam. Claro que eles vão recondicionar, vão pegar aquilo, vão passar aí no autoclave, óxido de etileno, vão reesterilizar e usar novamente. Pode, pela lei não. Então, se você for pensar, mas para o hospital isso é muito mais vantajoso financeiramente. É caro o material lá, eu vou usar uma vez um paciente, se eu reesterilizar, eu uso 2, 3. Claro que financeiramente é mais viável, mas sanitariamente é um crime, porque a lei fala que não pode, não pode. Entenderam? Então, nem sempre o que é mais vantajoso financeiramente é o que pode ser feito, né? Não podemos pensar somente dessa maneira. Outra função importante do farmacêutico é a participação nas comissões. Né? Essas comissões acompanham, formulam as políticas assistenciais, né, administrativas, da assistência farmacêutica e também não somente da assistência farmacêutica. Por exemplo, comissão de parecer técnico, comissão de farmácia terapêutica, que vai padronizar medicamentos, selecionar, comissão de controle de infecção hospitalar, o farmacêutico trabalha diretamente com o controle de uso de antibióticos, antimicrobianos dentro do hospital, núcleo de segurança do paciente, onde a gente lida muito com o risco relacionado ao uso de medicamento. Prescrição errada, administração errada, dispensação errada, medicamento errado, dose errada, tudo por aí vai. Tem um protocolo. Nós vamos ver isso. Tem uma aula só de comissões, ok? Estabelecimento da política de melhoria de qualidade ou qualidade contínua, que está relacionado à gestão da qualidade, políticas de qualidade, normas de qualidade, certificações. Desenvolvimento de infraestrutura de informatização, de comunicação, manutenção de equipamentos, instalações, materiais, área física, ok? Então, vamos sempre considerar isso aí, joia? Importante aqui, nesse slide, tudo que a gente viu, mas
Participação em comissões, a gente vai ver isso de uma maneira separada. Vamos ver os sistemas que são mais utilizados, mais interessantes, e essa questão de enfocar no aspecto qualitativo e quantitativo. A gente sempre tem que ter a quantidade correta do medicamento disponível, a gente não pode deixar faltar. Tem que fazer um planejamento muito bem feito. Muita coisa sazonal, gasta muito no inverno, nada no verão, ou muito no verão e nada no inverno. Você tem que levar isso em consideração, você não ter perda num período fora da sazonalidade e na sazonalidade você ter falta. Uma outra situação que acontece muito é ser pego de surpresa. Às vezes você tem lá metronidazol injetável, um antibiótico que não é muito utilizado no hospital, né? É usado para gastroenterite, por exemplo. Aí vai todo mundo para um casamento, você usa aí 10 frascos, 30 frascos por mês. É um exemplo grosseiro. 30 frascos por mês daquele medicamento. Né? 50, 100, que seja. Mas, de repente, vai todo mundo para um casamento e come uma comida estragada, uma maionese estragada, chega 200 pessoas de uma vez, passando mal, com gastroenterite no hospital. Entende o que eu estou dizendo? Você nunca vai estar preparado para esse tipo de contingência. Aí é conseguir emprestado com um, com o outro, compra de emergência, dá um jeito de encontrar. A gente se vira, né? Tenta encontrar outro medicamento também que possa substituir. Mas nós não estamos nunca preparados para essas variações, essas flutuações que estão relacionadas à urgência, principalmente, né? Isso que eu estou falando é uma coisa até relativamente comum, né? Todo mundo come uma comida numa festa, alguma coisa, né, semelhante, todo mundo passa mal ao mesmo tempo. No município que aconteceu isso, tem um hospital só, vai todo mundo para o mesmo lugar, né? Então é uma coisa... Ô Hermínio, boa noite, pessoal. Boa noite, meu caro. Como é que você está? Ô Hermínio, hoje a aula é tecnologia, não? Farmácia hospitalar é quinta. Mas hoje é quinta-feira. Oi, gente, tô ficando doido. Adriano, hoje é quinta-feira, Adriano. Nós estamos quase sextando, você tá lá na segunda-feira ainda? Faz comigo não, se você souber como é que foi meu dia hoje, ontem, rapaz, aqui, ó. Tô ficando doido. Não, porque tem um link da sua aula, rapaz, do dia 25, hoje, lá na tecnologia também, 7 horas. Então foi eu que fiz errado. Esse link lá esperando. Então eu fiz errado, porque na verdade hoje é farmácia hospitalar para vocês e depois controle de qualidade. Também. Tem alguém do nono período aí nessa sala com a gente? Tem alguém do nono? Eu, Bruno. Ah, o Bruno, né? Então tem. Então o pessoal do nono. Tá bem. Então é porque eu achei que às vezes eu tinha colocado errado, porque pessoal, essa semana foi complicado. Porque deixa eu contar para vocês o que aconteceu. Nós ficamos o final de semana lançando as unidades, sabe? E lançamos todas as unidades, eu lancei aula prática, já pus tudo, os convites do tudo que vocês lá. Sábado pro domingo deu uma pane no AVA e nós perdemos tudo. Então foi aquele desespero para lançar tudo de novo, rápido, para vocês não ficarem sem o convite, ficar sem o material. Acaba que eu nem lancei, só lancei uma unidade para cada disciplina para vocês aí, para dar tempo de abrir tudo na segunda-feira, dia 22. Então, assim, eu não, né? Todos os professores perderam todo o trabalho que foi feito. Então, às vezes, eu me confundi mesmo. Coloquei data errada lá, no desespero de colocar tudo, pelo menos para essa semana, sabe? Mas o Adriano tá achando que hoje é segunda-feira, nós estamos quase sextando, Adriano. E na sequência nós temos... Oi? Se você souber a raiva que eu passei ontem de dia, ontem de noite e hoje, rapaz, aqui, ó, pelo amor de Deus. Você não apareceu na aula. Você chora junto comigo. O carro quebrou com nós na estrada, rapaz. Me deram notícias suas. Não, eu vou te dar a notícia do conserto. Hoje vou mandar cobrar isso da faculdade também. A estrada tá muito ruim, as rodovias estão muito ruins, né? Não, pra você ter uma ideia, rapaz, o carro do Samuel estragou. Vai ficar beirando uns 2.000 conto. O pai da Camila foi lá resgatar nós, ficou em 1.600 conto. Nossa, triste, hein? Não, o trem tá bonito, rapaz. Cadê o Samuel? Tá na aula aí ou não? Não sei, nem vi. Tá perdido. Acho que ele não tá na aula, não. Deixa eu ver. É que eu costumo assistir mais gravado depois. Não tá, não. Samuel...
Vi ele bastante durante a pandemia, né? Levei ele lá para o hospital que eu trabalho para fazer uma cirurgia. Tava precisando de uma cirurgia, eu adiantei a vida dele lá. Falou com você, Adriano? Falou. Ele operou lá. O outro rapaz que operou junto aí, trabalha na saúde aqui. Ah, trabalha? Trabalha, motorista aqui. É, porque o Falando seguinte... nisso, rapaz, eu tô... Pode falar. Você tá precisando também de fazer alguma coisa? Não, tem um pessoal da saúde aqui que tava procurando saber, rapaz. Depois, se você puder mandar uns toques aí do que é, se tá tendo, se voltou, a questão das cirurgias. Tava parado, né? Tava tudo parado devido à pandemia, procedimentos cirúrgicos. Sabe por que tava parado? E até envolve a nossa farmácia hospitalar aqui, ó. Tá no nosso contexto. O que aconteceu? De início, as cirurgias foram suspensas no estado todo, não porque risco de Covid, mas por causa dos medicamentos que são utilizados na intubação de quem está com Covid. Os medicamentos estavam faltando no estado, porque para você entubar um paciente, você usa muito medicamento que você usa em cirurgia, usa em sedação, em anestesia geral. E aí o que acontece? Para você não gastar os medicamentos fazendo uma cirurgia que é eletiva, que pode esperar, eles suspenderam os procedimentos e começaram a buscar os hospitais, contactaram os farmacêuticos para saber do kit intubação, que é o nome, porque você intuba o paciente para fazer cirurgia também. Então eles falaram, vamos suspender, não vamos deixar ninguém usar os medicamentos para cirurgia que não é urgência, porque senão vai faltar medicamento no estado, no país, para intubar paciente Covid. E aí voltou ao normal agora com esse boom de Covid. Dia 16 desse mês foram suspensas as cirurgias de novo. A gente tem feito na modalidade de urgência, aquilo que dá para resolver, mas estamos aguardando uma posição do Estado. Teoricamente, é suspensão por 15 dias só. Então, está quase no final do mês aí, a gente já vai ter uma outra deliberação. Que eu cheguei a comentar com as pessoas aqui, esse cara está empolgado com a situação, expliquei, né, como mais ou menos o que você tinha falado. Aí até passei o seu contato com as pessoas aqui da saúde aqui de Una. Vocês são de qual cidade mesmo? Vocês são de Una? De Una. Não tem problema não. Dá pra atender ele sim. Assim que voltar tudo ao normal, vocês montam, arrumam um dia pra vocês aí, vocês arrumam uma van e desce todo mundo. Não, filé. Dá sim. Nós vamos conversando. Valeu, irmão. Desculpa ter interrompido a aula aí. Nada, que é isso. E aí nós temos ainda essa situação. Olha o exemplo que eu dei. De repente, você tem o seu estoque de medicamento regulado pelo Estado. Foi o que aconteceu. Eles começaram a mandar todo dia para os farmacêuticos hospitalares do Estado inteiro um questionário para ele responder. Quantas ampolas de midazolam você tem? Quantas ampolas de fentanil você tem? Controlando o nosso estoque interno. E se eles precisassem, eles mandavam buscar. Chegava um carro na sua porta da regional de saúde para pegar o medicamento que é do seu estoque. Porque senão ia faltar em outro hospital que estava precisando. E assim foi, assim está sendo até hoje. É uma situação atípica, eu nunca tinha visto isso. Mas a gente entende que tudo nesse momento está sendo atípico, né? Não tem nada normal, né? Esse aqui eu já passei. Processo de aquisição. Então, nós temos aquele ciclo de seleciona medicamento, adquire medicamento. O processo de aquisição é um processo muito administrativo, né? Envolve aí conhecimentos de compra, de negociação, né? De processo licitatório. Quem trabalha em hospital filantrópico, hospital particular, a compra acaba sendo compra direta. A gente costuma fazer 3 orçamentos e compra do menor preço. Mas quando você tem um hospital filantrópico que recebeu uma emenda parlamentar, um recurso do governo, ou um hospital público, as compras são todas licitadas. E realizar um processo licitatório é um pouco trabalhoso e demanda de um conhecimento, de cursos, para você entender o funcionamento. É uma das coisas que mais pega a gente quando a gente vai trabalhar no setor público. É como comprar com dinheiro público. O dinheiro não é seu, é público, é muita fiscalização, justamente porque, né, a gente conhece a corrupção no país, né, aplicação ilegal de recursos, desvio de verba, a gente conhece isso aí, né? E, então, a improbidade administrativa... Pode perguntar. É porque você falou sobre o processo licitatório, né?
Parece que o processo licitatório ele funciona de acordo assim, você tem uma lista ali para seguir do que você pode comprar ou não. Como que essas coisas entram nessas listas para se tornar essa licitação? Quando você está num hospital, por exemplo, hospital filantrópico, você trabalha numa Santa Casa e recebe um recurso do governo para comprar medicamento. Se for um recurso que você faz o plano de trabalho, você pode pegar o dinheiro e colocar os medicamentos que você precisa, que você usa. Aí você coloca lá todos os medicamentos que você usa, aquele é aprovado ou pelo governo do estado ou pelo governo federal. Depende de quem está mandando o recurso para você. Agora, se for uma verba que eles chamam de verba carimbada, é isso que você está falando. Tem os programas específicos. Às vezes vem para você R$100 mil para compra de medicamentos no programa Medicamento para Todos. Aí vem uma lista de quais medicamentos podem ser adquiridos. Então, você não tem como mexer, é uma lista engessada, você tem que comprar dentro do que está ali. Muitas vezes não é uma coisa racional. Eu recebi uma vez, no hospital geral, um recurso de R$150 mil para comprar medicamento para AIDS. Quando que eu ia usar R$150 mil de antirretroviral? Eu ia gastar 1000 anos para gastar esse tipo de medicamento lá, entendeu? Aí nós devolvemos o dinheiro. Falamos, vamos devolver. Porque é uma verba carimbada que não deveria ter sido indicado, destinado para esse hospital. Tinha que ter sido para um hospital específico, né, que trabalha especificamente com isso. É a mesma coisa, o hospital que eu trabalho não tem oncologia. De que adianta eu pleitear um recurso carimbado para medicamento oncológico? Não faz sentido, entendeu? Aí você não pode mudar, não. Se você comprar um AS fora do seu plano de trabalho, dá desvio de objeto do recurso, do convênio, do projeto que você fez, você tem que devolver o valor. E aí eles vão analisar se foi má fé, se foi erro, se foi desvio, se foi corrupção, e vão te punir de acordo com o tamanho do seu erro, vamos dizer assim. Né? Se foi um erro material, eles vão fazer você devolver o 1 centavo que você comprou o AS. Se for uma coisa que definida como má fé, como desvio, como improbidade administrativa, além da devolução, tem ainda abertura de processo pelo Ministério Público e pode ir preso, né? Criminal, né? Então, assim, gastar dinheiro público, mexer com dinheiro público é complicado. É melindroso, né? É muita norma, muita lei, muita fiscalização, prestação de contas. Existem os sistemas próprios para isso. O governo federal chama SIGRES, do governo estadual chama SIGRES, Sistema Integrado de Gestão de Resoluções Estaduais. Aí lá você entra, põe o plano de trabalho, no final você põe a prestação de contas, as notas fiscais que você comprou, comprovante de pagamento, de cheque que você deu, de transferência bancária e por aí vai. E do governo federal chama SICONV, Sistema Integrado de Convênios Federais. Mas tudo é feito dessa mesma maneira e você não pode alterar o objeto de utilização desses recursos. Tem uma aula também mais para frente, a gente vai falar mais sobre licitação. Aqui o processo de aquisição, você tem que responder as seguintes questões. O que comprar? Para que comprar? Como vai ser utilizado? Para quanto tempo você vai comprar? Estoque, né? Quais fatores influenciarão no consumo? Quais fornecedores? Qual tipo de reposição? Quanto pagar? Como pagar? E onde armazenar? Então, tudo isso você tem que analisar. O que eu vou comprar? O exemplo que eu dei aí, AS de 100. Para quê? Para atender os meus pacientes ali da clínica cirúrgica, da clínica médica, pós-procedimento cirúrgico, né? Como vai ser utilizado? Para quanto tempo? Eu vou comprar para uma semana, para um mês, para 15 dias? Você tem que considerar que estoque não é uma coisa muito bem vista. Claro que você tem que ter um estoque mínimo, que atenda, mas é ideal que você compre continuamente e não tenha grandes estoques. Porque se tiver grande estoque, a perda é mais fácil de acontecer. Algum desvio do medicamento, né? Perda por qualquer coisa que seja, por validade, por uma catástrofe, né? Enchente, tudo você tem estoque e o risco está ali junto com você, dinheiro na prateleira, né? Quais fatores vão influenciar no consumo? Tem sazonalidade? Tem alguma doença específica que aumenta o consumo? Alguma situação geral, né? Que vai influenciar nesse processo seu de compra, de quantidade?
É mais no verão e menos no inverno, mais no inverno, menos no verão? Como é que funciona essa compra sua aí? Quais são os fornecedores? Normalmente a gente tem um cadastro dos fornecedores nossos, né? Qual tipo de reposição? Se é reposição direta ali, ponto de pedido, compra programada. Eu compro de 15 em 15 dias. Não, é ponto de pedido. Chegou no ponto de pedido, eu compro, independente de eu não ter mais outra coisa para comprar. Chegou no ponto de pedido, eu posso pedir. Entenderam? São tipos de reposição, né? Just in time, compro imediatamente para aquele momento, vai chegar de um dia para o outro. Normalmente é fácil comprar. Quem trabalha em drogaria sabe que você compra num dia e chega no outro. No hospital, a gente não tem essa vantagem de ter o medicamento só no catálogo. Né? Você fala, não tem, mas compra hoje, amanhã chega. Esse paciente chegou, internou, precisa do medicamento, tem que ter na hora. Você pode ter o seu estoque reposto de um dia para o outro, mas o seu estoque mínimo nunca pode baixar. Eu gasto 50 ampolas por mês, no meu estoque mínimo é 10. Chegou em 10, eu compro as outras 40 para chegar nos 50. Eu nunca vou deixar zerar ou ficar uma quantidade muito pequena que pode me pegar de surpresa e eu não ter o medicamento no momento que eu preciso dele. Né? Quanto pagar e como pagar, né? Normalmente, como eu disse, é cotação, licitação. Né? E eu também tenho que ter capacidade física de armazenamento. Não adianta, eu ganhei uma carreta de medicamento, dinheiro aí que eu ganhei, o recurso financeiro que eu ganhei, dá para comprar uma carreta de medicamento. Não adianta você comprar, você não tem onde estocar, né? Tem que ir comprando aos poucos, fazendo uma compra e fazendo reposição aos poucos disso aí. Seleção. Como é que tá a nossa hora, hein? Tem tempo ainda, né? Seleção de medicamentos e produtos para a saúde. Bom, o conceito de seleção é escolher, eleger aqueles medicamentos que vão atender todos os setores do hospital com racionalidade assistencial e financeira. Então, eu preciso de analisar qual que vai ser o meu menor custo e de modo que eu atenda todo mundo que precise. Tanto os prescritores, obviamente, quanto os pacientes. Né? O objetivo é justamente ter medicamento em qualidade e em quantidade com redução de custo. A justificativa da seleção é aquilo que eu falei com vocês. Não dá para ter todos os medicamentos do mundo dentro da sua farmácia hospitalar. Isso é inviável. Tá? Eu trabalho minha padronização de antibiótico, tem todos os antibióticos disponíveis no mercado. Isso é possível? Não tem cabimento. Imagina o tanto de medicamento que você tem que ter, o tanto de perda que você vai ter. Então, você vai selecionar a primeira, segunda e terceira escolha de cada classe e vai ter disponível isso ali em quantidade e qualidade e pronto. O médico cismar que quer usar outro medicamento, ele tem que justificar e te dar tempo para compra. Entenderam? Chama padronizado e não padronizado. O medicamento que é padronizado, na sua relação, você tem que ter ele sempre em estoque. Tem que ter. Agora, o que não é padronizado, o médico, o prescritor, pode até pedir o medicamento para um paciente em especial que precisa do medicamento. Mas como ele não é padronizado, ele preenche uma ficha, pede a aquisição daquele medicamento e ele é comprado para aquele paciente na quantidade certa que ele vai tomar e você tem 48 horas para adquirir o medicamento. Você não pode virar o medicamento também. Entenderam? Funciona assim? Funciona. Funciona assim, bastante redondo esse processo de padronizado e não padronizado. Na verdade, o padronizado não tem muita discussão, você tem que ter ele. E o não padronizado, se ele conseguir justificar a compra, né? Não é muito comum no hospital pedir medicamento que não é padronizado, não. Hoje em dia, pouca coisa que foge. Né? Costuma-se ter tudo ali disponível que precisa. Os métodos de seleção a gente vai ver. Parâmetros, custo-benefício, custo-efetividade, custo-utilidade, minimização de custo. A Comissão de Farmácia Terapêutica e a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar são as comissões relacionadas à seleção, padronização de medicamentos para ser utilizados no ambiente hospitalar. Okay? Então, a Comissão de Farmácia Terapêutica padroniza tudo, participa da padronização de tudo, seleção de tudo, e de controle de infecção hospitalar dos antimicrobianos que serão utilizados. Inclusão de novos princípios ativos e exclusão. Isso é comum também. Um medicamento que saiu do mercado, exclui, foi descontinuado, um medicamento novo, melhor do que os anteriores, que surgiu, desde que se justifique o custo.
Então, é uma coisa dinâmica, não é uma lista engessada que você fez e vai ser assim para sempre. De repente, aparece um profissional também e justifica a troca de um medicamento pelo outro. Ah, não, esse não é legal, vamos passar para esse, que o custo vai ser melhor, ou os efeitos adversos são menores. Quando a gente faz uma avaliação de farmacoeconomia, a gente não olha o preço do medicamento, a gente olha o preço do tratamento. Às vezes um medicamento é mais barato, mas o que você gasta com ele depois, em agulha, em seringa, né? Por exemplo, um medicamento que custa, que custa para você por dia R$50 e você tem outro que custa para você por dia R$70. Qual que é o mais barato? A compra do medicamento de 50 é mais em conta, mas de repente o de 50 é 3 vezes por dia, o de 70 é 2 vezes por dia. Aí, tirando o custo do medicamento, tem a seringa, tem a agulha, tem o álcool, tem o profissional, tem isso, tem aquilo. Tem o risco de efeito adverso de um, que é maior do que do outro. Entenderam? Quando você põe na ponta mesmo do lápis, na janela, né, que você vai fazer uma árvore de decisões, quanto custa com medicamento, quanto custa com material que é utilizado, tempo de trabalho do profissional, risco para o paciente de intoxicação, de efeito adverso, aí você vai considerar os parâmetros farmacoeconômicos e vai escolher a melhor opção. Ok? Como eu disse, nem sempre o medicamento mais barato é aquele que tem o menor custo. Né? Independente, vamos excluir, vamos pensar que o medicamento não tem efeito adverso, nem o A nem o B. O A custa R$100, o B custa 200. Não quer dizer que o mais barato vai ter o menor custo para a instituição. Isso tem que ser analisado. O farmacêutico, a comissão participa dessa análise. Tem o formulário ou guia farmacoterapêutico, que é aquele... A gente faz isso, um bulário, ou no próprio sistema, um local onde o médico, o enfermeiro entra e tem informações sobre medicamento, via de administração, orientações aí adicionais, né, que sejam importantes, observações sobre o medicamento. Estabelecimento dos protocolos terapêuticos. Bom, para tuberculose, o medicamento é X. Para pneumonia, o medicamento é X. Para gastroenterite, o medicamento vai ser tal. São os protocolos terapêuticos. Para que todo mundo faça mais ou menos igual. Claro que os médicos participam disso até mais do que a gente, que eles é que vão definir o que vai ser utilizado mesmo, a prescrição é eles que fazem, mas dentro do que já existe no medicamento, de medicamento padronizado no hospital. Então, não adianta um protocolo que tem um medicamento que não é padronizado, né? Garantia de qualidade na seleção dos medicamentos. E medicamento, como eu disse, existe sim uma questão de marca, mas não é tanto, material que é mais. Às vezes o cirurgião não aceita o fio cirúrgico da marca tal. Por exemplo, nós temos aí fio cirúrgico da marca Johnson, todo mundo conhece, uma marca muito boa. Eticon, né, que é uma marca muito boa. Aí começam os chineses, Shalom, não sei o quê. Aí tem os brasileiros, Brasuturi. Claro que tem uma diferença de qualidade e o profissional reclama quando você compra um fio que não tem a qualidade ideal. Ah, ele arrebenta, a agulha solta, entenderam? Você pode padronizar a marca também. Não necessariamente você padroniza só produto. Você padroniza a marca também para atender ali o profissional que gosta de A ou de B. Isso é errado? Não. Ah, eu posso em licitação definir marca? Não. Licitação você compra por menor preço. Você não pode colocar marca, porque isso frustra o processo licitatório, frustra a concorrência. Você coloca lá fio Johnson, só quem tem o fio Johnson que vai poder te atender, você está frustrando a concorrência. Mas você pode pedir a amostra. Você coloca, eu quero fio, Catigu, 2.0, não sei o quê, com agulha de tanto, obrigatória a apresentação de amostra. O cara ganha com o menor preço, mas ele vai ter que levar uma amostra, o cirurgião vai pegar, vai analisar e vai falar, me atende ou não me atende, fazer uma justificativa escrita. O fio não me atende porque em 3 tentativas o fio demonstrou ser isso, isso e isso. Ponto final, você passa para o segundo colocado até você chegar num fio que te atenda. Entenderam? Isso pode. Definir marca, não. Ok? Pessoal, então eu vou parar por aqui, né? Porque para falar de sistema de distribuição coletivo individualizado, eu preciso de tempo. Isso aqui é uma coisa um pouco mais complexa. A gente até tem uma aula depois mais sobre isso aqui. Tá joia? Então, bom, o 7º período continua comigo, né? Vocês têm que voltar lá e entrar com outro convite, né? Que esse material
esse convite nosso aqui é só para farmácia hospitalar e clínica. Então, aguardo vocês daqui a pouquinho na aula de controle de qualidade, tá? Vou dar uns minutinhos aí para a turma sair da outra aula e vir para a nossa, e eu retorno, tá joia? Até mais para os alunos do 7º período e abraço e bom final de semana para os alunos do 9º aí. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Até mais.